A graça e a paz. Estou refletindo sobre o tema oração. Como deve ser a nossa oração em tempos de guerra, nos processos que passamos, em tempos difíceis como esse da pandemia que estamos vivendo? Como devem ser as orações? Eu estou aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos para podermos então refletir sobre esse tema, oração. Diz assim a palavra do Senhor: naquela época Herodes mandou prender alguns membros da igreja para maltratá-los. Fez matar pela espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ordenou prenderem também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Prendeu a Pedro e encarcerou-o, deixando sob a vigia de 4 grupos de guardas, de 4 soldados cada um. Passado o dia da Páscoa, tencionava mostrá-lo ao povo. Pedro era vigiado no cárcere. Entretanto, na igreja se faziam contínuas orações por ele. Ora, na noite anterior ao dia em que Herodes queria apresentá-lo publicamente, Pedro adormecera entre 2 soldados, algemado por 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que um anjo do Senhor apareceu e uma luz resplandeceu no recinto. O anjo tocou no lado de Pedro e o fez erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: põe o teu cinto e calça a sandália. Pedro obedeceu. Disse-lhe em seguida o anjo: cobre-te com o manto e segue-me. Pedro saiu. E assim o relato segue até ele ficar livre nas ruas. E ele, no verso 13, vai bater a uma porta. Diz assim: quando bateu a porta do pátio, foi-lhe ao encontro uma jovem empregada de nome Rosa. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta de tanta alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro se achava diante da entrada. Mas eles disseram-lhe: estás delirando. Ela, porém, insistia, dizendo ser verdade. Observaram eles então: há de ser o anjo dele. Entretanto, Pedro continuava a bater. Quando afinal abriram, viram que era ele e ficaram estupefatos. Isso é muito comum, muitas vezes, quando oramos insistentemente por algo, quando oramos continuamente por algo, muitas vezes ficamos estupefatos, porque talvez a nossa fé não tenha sido tão grande na hora de orar, talvez a nossa fé não tenha sido tão vibrante, mas o povo, essa igreja, não deixou de orar. Com entusiasmo, sem entusiasmo, com muita ou pouca fé, eles continuamente faziam orações por ele. Pedro se achava encarcerado, vigiado sobre muita guarda, sobre correntes, mas eles, nessa época de tempos difíceis, de um processo como esse, e Pedro era um apóstolo importantíssimo para essa igreja, mas a igreja continuamente orava por ele. Isso que nos ensina, mesmo Pedro encarcerado, mesmo estando sob vigilância, mesmo sendo uma situação, às vezes aos olhos humanos, muito difícil de se solucionar, até a curto prazo, a igreja orava. Rosa, essa empregada que abre a porta, logo crê quando Pedro chama, reconhece a sua voz. Mas os que estavam lá dentro dificilmente iriam crer, porque eles ficaram estupefatos quando Pedro realmente estava à porta, livre do cárcere. Muitas vezes nós oramos e achamos que Deus está demorando em sua resposta. Muitas vezes oramos, mas achamos que Deus não está ouvindo. Muitas vezes oramos e perdemos a fé no meio daquele propósito que estamos orando. Mas eu quero incentivar a cada um de vocês e a mim também a não parar de orar com
continuamente. A nossa oração tem que ser contínua, seja entusiasticamente, seja um pouco mais quieto, mas orar, não deixar de orar. A oração tem que ser contínua, a oração não pode parar. A oração é aquele elo que vai fazer entre você e o teu Pai no céu. A oração é o clamor da sua alma. A oração é aquilo que vai fazer com que Deus esteja te ouvindo e atendendo. A oração atendida, ela vem fazer a tua fé reacender. Então não deixe de orar. Em tempos de pandemia, em tempos de processos pessoais, em tempos de dificuldades, ore continuamente. Deus é ainda aquele Deus que faz milagre, que faz Pedro sair do cárcere, também soluciona o teu processo. Deus é aquele que ainda tem o domínio sobre todas as coisas e faz as algemas caírem, mesmo sendo algemas fortes. Deus é aquele que liberta ainda, é aquele que ainda manda o anjo, e um anjo vem naquele recinto e o recinto se ilumina. É Deus quem faz essas coisas, é Deus quem faz o milagre. A nossa parte, além de orar, é ter a fé, mesmo a fé ainda não naquele entusiasmo todo, mas eu creio que a partir de hoje, orando continuamente, a sua fé vai ser reacendida no Senhor. Então não deixe de orar, ore, busque o Senhor e não esqueça de agradecer, porque Ele ouve as nossas orações. Amém? Que Deus abençoe.